Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos para mais uma live do Evangelho segundo o Espiritismo. Todas as segundas-feiras, eu e o Oswaldo, aqui às 19h30, fazemos a nossa live sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Serve como um Evangelho do Lar, e quem quiser assistir ao vivo pode acessar aqui toda segunda-feira às 19h30. Está aqui no nosso feed desse canal aqui, tá bom? Vamos aguardar o Oswaldo entrar, que a gente já inicia a nossa live. Boa noite, Oswaldo, tudo bom? Bem, Fábio, boa noite. Boa noite, tudo bem? Graças a Deus, bem. Sejam todos bem-vindos aí. Vamos para mais um Evangelho aí. Vamos começar com o nosso Gota de Paz. Deixa eu pegar aqui. Vamos abrir ao acaso ele. Mensagem 291. Como esquecer? Como esquecer os dias cinzentos, se não eles me trazem o brilho do sol? Como esquecer as derrotas, se elas me proporcionam vitórias? Como esquecer os erros, se são eles que me dão lições? Como esquecer a solidão, se é ela que me trouxe aproximações e amigos? Como esquecer as tristezas, se são elas que me fizeram a minha sorte mudar? Como esquecer os planos fracassados, se o fracasso foi o melhor professor nas mudanças que eu precisava executar? Como posso esquecer alguém que foi ingrato comigo, se isso foi o melhor remédio para eu entender e saber e a perdoar? Como posso esquecer os erros que cometi, se eles foram fundamentais para que eu pudesse mudar uma série de conceitos que antes não havia percebido? Como posso esquecer o dia em que vi as lágrimas de uma criança escorrendo pelo seu rosto, se isto mostrou que temos que educar a criança, pois é mais fácil do que punir o homem mais tarde? Como esquecer os ensinamentos de Jesus, feitos há mais de 2000 anos, e parece que foi hoje? Bom, aqui fala de resiliência, né, Oswaldo? Sobre persistência, sobre aprender com os nossos erros, né? Quando a gente começa a praticar algum esporte, quando a gente começa a praticar alguma atividade física, quando a gente começa a estudar para alguma matéria nova, a gente sempre percebe que a gente tem que insistir, né? Quando a gente aprende isso, a gente erra, para depois, no fim, ter o nosso objetivo final e conquistar aquilo que a gente almejava, né? E no mundo espiritual, acho que é a mesma forma também, né? A gente tem que bater cabeça, e, infelizmente, né, a gente só consegue aprender com tentativas, né, de erro e acerto. E a gente não pode desanimar nesses erros, porque serve de lição para o nosso futuro. Acho que é isso que diz a mensagem aqui, né? Nós precisamos, na verdade, de experiência, né? De experimentar, passar por situações e entender, né? Porque vamos dizer que uma pessoa falando isso que foi lido é uma pessoa que, na verdade, entendeu o motivo, né? Do porquê que ela passou por certas situações. E para nós, né, muitas das vezes ele leva tempo para a gente chegar a essa conclusão que você falou, a palavra resiliência, né, que é hoje bastante usado, né, pelas pessoas que estão buscando entendimento, principalmente pelos especialistas, vamos dizer assim. Na verdade, como você falou, nós somos como crianças, né? Ele até cita crianças ali, né? Que a criança chorando porque você chamou a atenção dela, mas sabendo que aquilo que você fez é que vai ajudar essa criança a crescer, né? Algumas pessoas no, no tratamento com as crianças permitem que as crianças façam tudo, né? E a geração mais velha de hoje, ela diz que se não fossem os pais terem chamado atenção, não forem, né, terem dado bronca, castigos tal, elas não seriam o que elas são hoje, e é o que é falado ali, na verdade, das crianças. E nós também, né? Nós, como crianças, nós erramos. Como seres ainda em evolução, nós fazemos coisas erradas. E daí
a gente fala assim, a gente passa por todas essas fases na nossa, aqui no planeta Terra, do nascimento a, vamos dizer, a velhice. E a gente, todo mundo fala, né? O que eu daria para ter o conhecimento que eu tenho hoje com a idade que eu tinha, né? 30, 20, 30, 40 anos. E a gente sabe que não é assim, né? Porque a experiência, como a gente falou ali no início, ela chega com o tempo. A experiência chega da repetição de situações e que você mesmo chegue à conclusão, porque às vezes só o conselho não ajuda, porque às vezes um pai aconselha um filho a não fazer, mas ele fala, meu pai não sabe nada, né? Meu pai não sabe o que está falando, mas a gente chega a essa conclusão e é o mais gostoso da vida, é você um dia admitir isso. Nossa, né, quando meu pai falou aquilo, eu não tinha entendido, hoje eu valorizo isso, hoje eu sei, na verdade, como funciona. E nesse entendimento nosso, né, e graças a Deus ele vem, é que nós somos espíritos em evolução, que nós somos, e é preciso que a gente saiba, nós somos resultado dos nossos erros. Nós somos o que nós aprendemos a ser. E nós seremos aquilo que nós modificarmos em nós do que nós somos, né? A gente habituou a fazer certas coisas e muitas dessas coisas são erradas. Então a gente vai ter que aprender a fazer o certo para retirar de nós o hábito errado ou aquilo que é errado, né? Então aqui a gente não deve esquecer, né? E é bastante interessante isso. E nós só somos o que somos por não esquecermos, apesar de a gente vai ouvir assim, né? Ao reencarnar, você esquece o que você foi e vem só com aquilo que você precisa para a sua encarnação, né? A gente vai encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo e até no Livro dos Espíritos uma parte que diz esquecimento do passado. A gente esquece do passado para poder reencarnar, mas a gente não esquece os hábitos ou a gente não perde o que a gente é, o que a gente faz. Então, quando a gente, e isso é o mais importante para a nossa vida, deixa eu só anotar aqui, oração. A gente vive, né? Como a gente diz, né? Nessa vida, aquilo que a gente precisa viver, porém, a gente fala assim, a gente não esquece, o que melhor a gente tem é a memória. E a memória, ela é importante por isso, porque algumas pessoas brincam, né? Eu bebo para esquecer. A gente não deve esquecer o que está acontecendo na vida da gente. Não, como diz, para sofrer, mas para entender que eu preciso sair disso, que eu tenho condição de sair disso. Então eu lembro, porque se as pessoas não perceberem, não lembrarem, não tem motivo de ser. Se a gente esquecesse tudo o que acontece na vida da gente, a gente não teria aprendizado. O nosso aprendizado, ele é feito de repetições, né? E é tão gostoso quando você lembra, eu lembro quando a minha primeira professora me ensinou a fazer as primeiras contas, e é o que você grava. Eu lembro do meu primeiro tombo que eu caí de bicicleta, ele encaixa bem isso. Eu só caí tombo de bicicleta porque um dia eu quis aprender a andar de bicicleta. Né? E assim nessas tentativas, nós erramos. E cada vez que nós erramos, nós guardamos uma experiência para o futuro. E a experiência guardada para o futuro vai me fazer com que eu não esqueça o que eu fiz, mas que eu tenha ideia clara do que eu preciso fazer. Né? Quando eu carrego isso, há aprendizado. Por isso que a gente fala assim, os tomos da minha vida me serviram, né? Me ajudaram a me levantar. As coisas ruins que eu passei na minha vida, elas não podem ser, né? Eu sempre falo assim, né, para as pessoas. Eu não posso trazer uma experiência antiga para sofrer de novo. É o que a gente tem falado com relação ao não perdoar e essas coisas que a gente precisa aprender. Mas assim, eu não preciso lembrar de uma coisa ruim para sofrer ela de novo. Eu preciso lembrar de uma coisa ruim para falar, isso eu não passo hoje, ou eu não vou me permitir passar por isso novamente.
Então, isso é evolução, isso é aprendizado, né? Então, esse Gotas de Paz, ele traz, né? Eu sofri uma ingratidão para aprender a ser melhor. Eu passei por solidão para aprender a ter amigos, né? Para ter pessoas, dias nublados para valorizar os dias de sol, né? Porque às vezes a gente fala assim, a gente tem dias de sol e a gente não valoriza, mas quando está chovendo a gente fica bravo, ou muita gente fica, né? Mas assim, quando tiver o sol, eu tenho que valorizar, agradecer. Eu tive situações difíceis na vida, mas hoje, graças a Deus, não tenho. Eu tenho que lembrar da situação difícil para falar assim, nossa, hoje eu estou bem, né? Agradecer a Deus. Esse é o sentido da gratidão. A gratidão não é você ganhar tudo e ter coisas boas, mas é agradecer as coisas que você tem, entendendo que aquilo te faz melhor ou que aquilo é para o seu aprendizado, né? Quando a gente tiver esse entendimento de que as coisas que acontecem na nossa vida não são por castigo, não são para que eu tenha que sofrer. O sofrimento é eu não saber passar por uma situação, mas que aquilo me ajude a ser algo melhor, a aprender a fazer o que eu preciso fazer. Então, por isso que a gente precisa. Então, a ingratidão é quando Deus me permite passar por uma situação e eu não valorizo isso. Então, gratidão é, olha, Deus, obrigado pelo que eu sou, pelo que eu tenho. Se eu não tenho tudo, obrigado, mas eu vou buscar, né, e vou tentar, e se for do meu merecimento, que eu consiga. Né? A gente tem feito as orações do Pai Nosso. Essa é as orações do Evangelho. A gente tem que aprender isso, fazer a oração. A oração não é pedir, mas mostrar a Deus que aquilo que eu tenho eu agradeço, mas que mostro a Deus que eu quero algo melhor. E se for do meu merecimento e que for para me fazer bem, que eu consiga. Eu sempre, eu acho, lembrei daquela frase que estava no quarto, acho que de Chico Xavier, né? E tudo passa, né? Então, as coisas boas passam, as coisas ruins também passam. O que isso quer dizer com isso? Por vezes, né? A gente está entediado porque a nossa vida está parada, está muito tranquila, nada acontece, parece que nada evolui, nada regride, né? E no final da vida, né? A gente não vai lembrar dos momentos felizes, aquela viagem que você fez, a gente não vai lembrar daquela, sabe, daquele Natal, aquela festona que teve. A gente vai lembrar dos dias comuns, né? Os dias comuns são os melhores dias, né? Por exemplo, o dia de hoje, né? Onde todos estão bem em casa, tá todo mundo fazendo sua atividade corriqueira, rotineira, a gente vai lembrar disso, que foram os melhores dias, né? E as pessoas querem ter experiências fantásticas, né? Falam que aproveitar a vida. E, na verdade, esse aproveitar a vida são momentos fugazes que você vai, né, cair no esquecimento ou lembrar esporadicamente alguns pequenos momentos bons, né? Então, quando você procurar lembrar de coisas ruins do passado, né, você tentar tirar só, igual você falou, as coisas boas, né, as lições, e não ficar remoendo. E quando está tudo bem, por exemplo, hoje várias famílias estão com problemas graves, mas pelo menos a gente aqui em casa tudo bem, né? Agradecer a Deus, né? E pensar que a gente está feliz hoje, né? E aproveitar o dia de hoje, né? Não ficar remoendo o passado e nem ansioso pelo futuro, porque o presente, né? Como o próprio nome diz, é um presente. Então a gente tem que viver hoje, né? Se hoje a gente está bem, respirar fundo e agradecer a Deus, porque se você viver no passado ou no futuro, você não vive o presente. Então, acho que é isso que é a lição também do Gota de Paz de hoje. E aí eu falava hoje uma pessoa no trabalho isso, né? Ela estava reclamando de algumas coisas lá de manhã, e daí a gente falou, eu falei, viver um dia de cada vez, né? Não chegou um dia de cada vez, só por hoje, né? Brinquei assim. Ela falou, a gente tem esse vício, né? De a gente ficar sofrendo o passado ou esperando um futuro que talvez não aconteça. E deixa, como você falou, de viver o presente. E aí usei esse termo que você falou, o presente, né? As pessoas usam isso, né? Aproveita porque é o presente de Deus, algo que você está tendo oportunidade. E o que mais a gente percebe nas pessoas ao envelhecer, né, que trazem aquela coisa de lembrar do passado é isso. Eu deveria ter feito, né? Eu deixei de fazer as despedidas
das pessoas que estão ali nos seus últimos dias de vida, normalmente sai muito disso, né? Ah, eu quero agora agradecer a pessoa, eu quero pedir perdão, como eu gostaria de, né, fazer isso, fazer aquilo, coisas que, como você falou, eram corriqueiras, eram do dia a dia e eu não valorizava. E quanto eu gostaria agora de ter aqueles momentos, né, porque hoje eu não consigo. Quer dizer, a gente deixa passar para depois falar, né, sentir falta de algumas coisas, que nem as pessoas falam de pais ou dessas pessoas idosas, não visitam, não vão ver, não querem, não estão nem aí. Depois que perde, como eu queria ter um tempo de Deus que me desse para ver tal pessoa, como eu gostaria. Quer dizer, para não ter isso, a gente deveria fazer, né? Visitar, estar junto, para não ter essa preocupação de um dia falar, não, eu deixei de fazer, né? Fazer as coisas, deixar de querer coisas que não sabe se vai conseguir e viver, como você falou, os dias comuns, né? Mas fazer um dia comum do melhor dia da nossa vida, né? A gente leva os dias comuns, às vezes, da forma comum. Não, hoje, né, como alguns falam, né? Viver como se fosse o último dia da nossa vida. Fazer tudo o que pode para não ter amanhã arrependimento. Tem uma passagem no Evangelho que ele fala que se Deus me tirar hoje da terra, que eu saia daqui, como diz, feliz de que fiz o meu melhor. Quer dizer, quando a gente tiver esse entendimento, e fala, essas aulas de Evangelho, elas ajudam isso. As falas de Jesus, elas ajudam isso. Coisas de Chico Xavier, como você falou, né? A gente era a pandemia mesmo, né? Já acabou aí, muita gente já não fala mais dela, né? Mas quanto foi difícil viver a pandemia, a gente viveu, a gente passou, a gente está aqui, né? Então, valorizar aqueles momentos que foram difíceis, que não tinha, que as pessoas, hoje eu gostaria de ver gente, né? De ter gente para mim conversar. E às vezes tem isso no dia a dia, eu não aguento mais as pessoas, eu não aguento mais isso, eu não aguento mais aquilo. A gente é muito radical, né? A gente quer conversar com as pessoas, mas a gente quer as pessoas do jeito da gente, não que elas são. Mas depois, quando você não tem, você fala, não, do jeito que tiver aí, para mim tá bom, eu aceito. Quer dizer, a gente precisa A gente entender. elas fiquem disponíveis para a gente quando a gente precisar, né? A gente não quer, a gente só quer o venha a nós, né? Só o bom. E quer que a pessoa fique lá, quando você precisar, ela está lá disponível para você. E, e pode ver, geralmente em velório, assim, que a gente vai, e pessoas que falecem, ficaram um tempo acamadas, né? Os que mais choram são aqueles que mais se ausentaram, né, na doença ou na vida da pessoa, né? O que acompanhou o tratamento, fez de tudo que podia, ficou mais tempo junto com aquela pessoa acamada, aquele é o que menos sofre, né? Aquele que ele está mais sereno num velório, né? Geralmente é assim. E aquele filho ou aquele parente que ficou afastado, que cai em desespero, né? Como se precisava de mais um pouco de tempo para ficar aqui, né? Cai o arrependimento. Igual você falou, né? Aproveitar o hoje, aproveitar o máximo possível. Eu sei que é duro porque a gente tem muita gente em torno da gente para dedicar tempo, né? E às vezes tem pai, esposa, filha, avós, tios, tias, né? E não consegue se dedicar o tempo todo. Mas naquele momento que você está com tal pessoa, né? Aproveitar aquele momento, né? Para não sentir essa falta que você diz aí, deixar a pessoa tranquila para seguir o seu caminho, né? Não ficar apegado, atrapalhando ainda a vida espiritual dessa pessoa, chamando ela, pedindo para que ela esteja presente, te protegendo, né? Numa possível vida espiritual lá, como se fosse seu anjo da guarda. Às vezes a pessoa nem tem essa Capacidade. aptidão no mundo espiritual e vai acabar atrapalhando mais ainda essa Sim. pessoa, né? Na verdade, não sentir remorso, acho que é a palavra principal, né? É ter a consciência de que eu fiz o meu melhor. O que, o É, que, o que vai acontecer, como eu falo às vezes para algumas pessoas, né? A pessoa já está no fim da vida, tal, está doente. Teve junto com a pessoa, fez o seu melhor, deixa para Deus. Deus sabe o que faz. A consciência tem que estar tranquila de que o que eu pude fazer, eu fiz. Não ficar, né? Isso que você falou, devia ter visitado. Isso é remorso, né? Que as pessoas chamam. e fazer aquilo e ter a ciência que você fez aquilo que você pôde com o conhecimento que você tinha na época, né? Porque às vezes acontece alguma coisa quando você é mais jovem e você aprende hoje, né?
Eu perdi um parente quando eu tinha 20 anos, hoje estou com 50. Ah, me arrependo, porque, né? Naquele momento era um outro momento, né? Você era uma outra pessoa, né? Cada dia a gente renasce, né? Cada dia a gente é uma nova pessoa, né? Eu ontem não sou a mesma pessoa de hoje, né? Tenho um aprendizado. Então, tem que pensar nisso também para não ficar, igual você fala, se remoendo no remorsos da vida aí, né? Isso aí, Fábio. Isso mesmo. Vamos fazer a prece inicial? Vamos. Então nós vamos elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, convidando os espíritos superiores, nossos amigos espirituais, para que nos auxiliem e para que também participem desse nosso estudo do Evangelho nesta noite. E que aqui nesta noite nós possamos aprender um pouco mais sobre a doutrina espírita, aprender um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus e das leis que nos governam. E pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos iniciando o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos iniciado o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Que assim Que seja. assim seja. Vamos aqui para o nosso Evangelho. A gente está no último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. 5 anos estudando, né, o Evangelho. Graças a Deus. E bem explicado o Evangelho aqui, né? Sim. Parágrafo por parágrafo, tá tudo gravado aí. Tá tudo aí. Deixa eu achar meu São álbum. mais de 200 palestras. Foi uma das, né, heranças da pandemia, Sim, né? Então, graças a Deus. queria uma coisa boa da pandemia foi nosso Evangelho aqui. Para Mandou nós um lá. foi essa, né? Para nós foi essa. E para muita gente, graças a Deus. Vamos lá. Qual parágrafo, Nós Oswaldo? É estamos no 17? 15, é assim, o item 2, preces para si mesmo, para afastar os maus espíritos. São os itens 15, 16 e 17 do Evangelho. Tá, eu vou ler aqui Sim, o, o parágrafo 15. tá. Então, a gente está no capítulo 28, que é uma coletânea de preces espíritas, né? Sim, Conforme a gente fala, o espiritismo em si não tem rituais, né? Não tem orações pré-determinadas, né? Mas muitas pessoas têm dificuldade para elaborar seus pensamentos, para conversar com Deus, né? Conversar com a espiritualidade. sim, Então, no último capítulo aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma coletânea de preces, né? Ditada pelos Espíritos, para quem prefere ler, né? A prece para conversar com a espiritualidade. E a gente está na parte aqui que é as preces para afastar os maus espíritos, né? Todo isso. mundo que é espírita, principalmente, né? Adora essas orações, porque a gente está sempre acompanhado de maus espíritos quando a gente está com pensamentos ruins, né? Então, as pessoas gostam dessa parte aqui, das coletâneas aqui. Então, vamos lá. Passagem que está em Mateus, capítulo 23, versículo 25 a 28. Infelizes de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato estáis por dentro cheio de rapina e impurezas. Fariseus cegos, limpai primeiramente o interior do copo e do prato, a fim de que o exterior fique limpo também. Infelizes de vós, escribas e fariseus hipócritas, sois semelhantes a sepulcros caiados de branco, que no exterior parecem belos aos olhos dos homens, mas que no interior estão cheios de toda espécie de podridão. Assim, exteriormente pareceis justos aos olhos dos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e iniquidades. Sim, isso é Mateus capítulo 23, 25 a 28, uma passagem de Jesus, né, cobrando os escribas e os fariseus, e que aqui no Evangelho, né, ele entra como ideia
de algo que Jesus falou e que cabe nessa prece, né, para afastar os maus espíritos. Aí temos a instrução preliminar e a prece propriamente dita. É interessante, né, para quem assim às vezes não tem esse conhecimento, e o Evangelho o Evangelho segundo o Espiritismo nos permite isso. Ele falou assim: por que que Jesus cita escribas e fariseus, né? Porque na época de Jesus, eles eram as principais autoridades religiosas naquela época. E não só, a gente fala assim, não só religiosos, mas o que eles falavam por o povo ser inculto, aquilo era importante. A gente percebeu que Moisés, mesmo deixando coisas para seguirem de forma religiosa, Moisés também deixou coisas para as pessoas, ensinou higiene, né? Então eles tinham essa muita preocupação da limpeza, da necessidade, porque se tinha pouca água na época, e Moisés, quando andou com o povo pelo deserto, ele tinha essa preocupação de não ter uma epidemia, uma pandemia, né? De ter algo ali que acabasse virando algo muito grande, porque ele chegou a andar com uma quantidade muito grande de pessoas sob o seu comando. Qual era a ideia de Jesus? A gente vai perceber que Jesus tenta ensinar o correto. E ele chama de hipocrisia, né? Chama de hipócritas esses seres. Por quê? Porque eles eram muito, falavam muito, ensinavam muito para as pessoas. Porém, eles não agiam dessa forma. Eles cobravam, por exemplo, higiene dos pratos, dos copos, isso é feito, né? Jesus está lá comendo, eles vinham falar, como é que deixam as pessoas que acompanham aí a consumir alimento com as mãos, não sei o quê, como se fosse uma profanação, né, de algo religioso. E Jesus sempre está mostrando assim, beleza, tudo bem isso, é uma questão de higiene. Mas vocês precisam entender, né, parar de só praticar isso e aprender alguma coisa mais interessante e de útil, né? Jesus chama de hipócrita, né? De hipocrisia, de falar alguma coisa que não se faz, né? É isso que Jesus fala. Hipócrita é aquele que fala que se tem que fazer de uma forma, porém ele não faz, né? E Jesus tenta mostrar, e é uma das coisas que mais Jesus mostra, esse entendimento de que o nosso interior, não o interior, né, a parte de cavidade do nosso corpo, mas o interior, o nosso pensamento, o nosso entendimento, nós como seres espirituais, né? Então ele fala, eu, na minha essência, no que eu sou, é o que eu tenho que fazer. Eu tenho que me acertar em mim, eu tenho que me acertar eu comigo mesmo. Eu preciso colocar os meus pensamentos em ordem. Eu preciso colocar a minha vida em ordem. Então não adianta, é isso mais ou menos que ele fala, eu tentar acertar as coisas fora de mim, sem ter me acertado ou acertado, né, por dentro, o meu interior, o meu pensamento, o meu entendimento. Por isso que ele fala, né? Não adianta o exterior estar bonito se dentro não está legal. Esse do sepulcro caiado, né? A gente fala assim, né? O de caiar, né? De passar cal e deixar branquinho por fora, um túmulo, né? E ele fala, o que que tem dentro do túmulo? Algo que às vezes apodreceu, que está mal cheiroso e por fora está lindo, né? Então essa, na verdade, é o que Jesus mostra e que é trazido para exemplificação desse capítulo, né? Principalmente desse item, algo que Jesus falou para que depois Allan Kardec, junto com os espíritos, possam trazer. Daí vem a instrução preliminar, ou seja, antes de ensinar a oração, ou de passar um modelo de oração, é trazido algo que já foi ensinado por Jesus e que também já foi ensinado no Evangelho. Então, eu vou ler o trecho da instrução preliminar que ele diz assim: os maus espíritos, né? Você falou, né? Nós espíritas entendemos maus espíritos. As outras religiões também. Ela acredita que existam, né? Anjos maus, demônios, usam termos assim, mas seriam para nós os maus espíritos. Ele diz, um mau espírito, né? Os espíritos maus, eles só vão aos lugares onde eles podem
satisfazer a sua perversidade, né? Eu só vou a algum lugar onde o que tem lá me satisfaz. Eu não vou a lugar onde, né, não vai ter algo que eu gosto. A gente já fala, eu não gosto desse lugar. Mas vou a lugares que tem aquilo que eu quero. Seja comida, seja bebida, sejam pessoas, sejam modos de viver, né? Então ele fala, para os afastar, para afastar os maus espíritos, não basta pedir, ó, se afasta de mim, eu não quero você aqui. Para uma pessoa encarnada, talvez sim, mas ele fala para espíritos não, porque a gente não enxerga ele, e eles podem ir e voltar, né? Nem mesmo ordenar-lhes que se afastem. É preciso que o ser que quer que eles se afastem, elimine de si, né, dele mesmo, ou aquilo que atrai, né, que atrai os maus espíritos. Ele diz assim: os maus espíritos percebem as chagas da alma como as moscas farejam as chagas do corpo. Isso com a gente é mais difícil, mas a gente não pode bobear, mas acontece muito com os animais, né? Quando o animal tem uma ferida e ele fica lá no relento em algum lugar, as moscas vêm. Ali elas colocam aquelas bicheiras que a turma fala que forma aquele negócio terrível. Elas só vêm por quê? Porque ali tem alguma coisa podre que atrai a elas, né? Então ele diz assim, os maus espíritos percebem as feridas ou as chagas da alma como as moscas farejam as do corpo. Então ele diz assim, né, na explicação, da mesma forma que limpais o corpo para evitar os vermes, né, que a gente falou, né, tomar banho, hoje tem até sabonete, né, para fazer isso, né, para não pegar isso ou aquilo, verme. Então já tem alguns sabonetes até especiais que saem nas propagandas. Mas ele assim, da mesma forma que limpais o corpo para evitar os vermes, deveis limpar também a alma de suas impurezas para evitar os maus espíritos. Ele diz, como nós vivemos num mundo em que há uma grande quantidade de maus espíritos, ou seja, próximos a nós, no nosso planeta Terra, o que nós temos de maior quantidade são os maus espíritos, são os espíritos que não evoluíram, os que ainda não se entenderam, não se encontraram e que futuramente reencarnarão aqui mesmo. Então ele diz assim, as boas qualidades do coração nem sempre nos protegem de suas tentativas, mas nos dão a força para lhes resistir. Então ele diz assim, boas qualidades nos ajudam, mas elas não podem ficar só ali no coração, né? A gente precisa colocar em prática algumas coisas. A gente entende, né, que só essa explicação aqui ela só serve para o entendimento de maus espíritos. Mas o que mais nós percebemos e que nos aflige e que nos fazem mal é a nossa consciência, o nosso pensamento. Muitas das vezes as pessoas dizem, o mau espírito está próximo de mim e me atrapalha. Sim, existe. Mas na maioria das vezes apenas o meu não entendimento, a minha forma de viver é ela mesma que me prejudica, dando a impressão que existem maus espíritos, ou que existe alguém o tempo todo tentando me prejudicar. A gente percebe que o que mais nos prejudica somos nós mesmos, ou a nossa forma de pensar. Por isso Jesus diz, né, numa outra passagem, que encaixa bem nisso também, ele fala, né, o reino dos céus, as maravilhas, coisas boas que tem no mundo espiritual, que as pessoas estão buscando, ele fala, elas estão dentro de cada um de nós. Como a gente falou no Gotas de Paz, né, que a gente tem que mudar o nosso pensamento, que a gente tem que viver um dia de cada vez, que a gente tem que ter pensamentos bons, não ficar remoendo o passado, lembrar das coisas boas, é a mesma coisa para isso. Nós, por falta de conhecimento, por poucas experiências no bem, a gente vive a maioria das coisas ruins. Então é difícil a gente ter um pensamento que me leve a fazer coisas boas, que me leve
a ter pensamentos bons. Eu estou sempre para baixo, estou sempre me jogando para baixo. Isso acontece com a maioria das pessoas. Isso acontece quando surge, né, o que a gente chama de depressão, e ela surge normalmente quando algumas tentativas da vida dão erradas, e aí a gente fala, só comigo, tudo errado na minha vida, e a gente vai fazendo, se jogando, né, se deixando levar por isso. Então, nisso também a gente precisa encaixar. E uma das coisas que a gente aprende é: os espíritos não vêm para quem está bem, os ruins. Ele vem para aquele que praticamente está tentando se jogar, né? Ele só dá uma forcinha. Ele fala ali, ele encontra como mosca, ele arruma um lugarzinho que ele se encaixa, que é bom para ele. Então ele fala assim: o que, que me ajudaria, né? O que, que me ajuda a não passar por isso? É não entrar nesses pensamentos, não se deixar levar. É distrair, como dizem as pessoas, é arrumar ocupação, é não ter remorso, né? Porque o remorso destrói, me leva para baixo, me faz com que eu me sinta a pior das pessoas. Como a gente diz, a gente não é 100% puro, mas também a gente não é 100% ruim. Nós somos feitos de um pouquinho de cada coisa. Eu tenho qualidades boas, mas não todas. Ao mesmo tempo, eu convivo num mundo onde a maioria das pessoas são iguais. Então, é importante, que nem a gente fala, existir, como a gente está fazendo o evangelho, é existir pessoas. Eu estava até vendo, né, eu trabalho na biblioteca, chegou um livro lá que ele fala assim: pessoas precisam de pessoas. E, na verdade, a gente afasta as pessoas ou se afasta das pessoas. O que precisa, que a gente está percebendo, é de mais gente otimista. A gente precisa de mais gente fazendo bem. Né? Como a gente falou, a gente admira. Se a gente pegar na contar nos dedos, a gente consegue talvez contar 10 pessoas que a gente fala, essas pessoas fazem o bem. E a gente tem uma quantidade de pessoas que não. Então a gente fala assim: o que a gente precisa, que é o que Jesus quer, através do Evangelho, é que mais pessoas façam o bem. Para que menos pessoas façam o mal. Quando nós tivermos mais pessoas fazendo bem, significa que o nosso planeta está caminhando para a regeneração, para algo melhor. Enquanto um luta contra 10, 20, 30, 40, isso é pouco. Então, por isso que algumas pessoas falam, né? Nós estamos perdendo a batalha. Porque as pessoas boas vão deixando de fazer coisas boas porque percebem, não adianta. A gente começa a entrar, como diz, pôr o pezinho no bem, e aí encontra algo ruim ali, alguma coisa aconteceu aqui, você fala, não vou fazer mais. Não compensa. Né? Então, isso é o que faz. O que a gente precisa? A gente precisa de mais disso. A gente, como a gente falou, às vezes a gente precisa discutir política, a gente precisa discutir uma coisa ou outra, mas a gente precisa mais de coisas boas. De fazer o bem, de dar exemplos, de orientar as pessoas, de aconselhar, de levantar o moral, de ver as pessoas e querer vê-las bem. Porque nós estamos, né, de uma forma atribulado, que a gente falou da pandemia, que as pessoas queriam ver pessoas, nós já estamos de novo não querendo mais ver pessoas, se afastando, atravessando a rua, lá vem aquela pessoa reclamar, se escondendo, né? O que ainda continua, a gente fala, são as religiões, nós, no nosso caso, as casas espíritas, que recebem as pessoas para darem os conselhos, para fazer uma palestra, para dar um passe, para dar uma orientação. Né? Então, assim, a maioria das pessoas precisa disso, de incentivo, de alguém que ajude, elas precisam, né? Todas querem ter, né, a sua voz ouvida. O que algumas pessoas falam de reclamação, elas querem contar o que está afligindo, mas poucas pessoas estão querendo ouvir, né, os lamentos, como diz. E Jesus fazia isso. Né? Essas pessoas que nós falamos que nós possamos contar nos dedos, elas fazem isso. Elas abriram mão de sua vida para ajudar aos outros. Né?
que algumas pessoas falam, não somos egoístas, nós pensamos em nós e esquecemos dos outros. Então precisamos mais fazer isso. Então Jesus fala que nós precisamos do evangelho, nós precisamos dessa orientação, nós precisamos sair daquilo que nos leva para baixo, né? Dos maus pensamentos. Então os maus espíritos muitas das vezes são os nossos maus pensamentos. Alguma coisa que você fala assim, por que eu estou pensando nisso? Do nada comecei a pensar nisso. Algo que não tem nada a ver com você naquele momento, mas que entra na minha mente. E o que eu faço? Eu pego ela e removo, fico ali aceitando. Ele fala assim, o que eu poderia fazer? Buscar, como a gente sempre fala, busca o evangelho, busca uma frase, busca uma coisa que Jesus falou, assiste uma palestra, lê um livro que leve, vá conversar com pessoas que consigam, né, que tenham esse astral. Por quê? Porque senão a gente sucumbe, a gente deixa se levar, né? Então a gente, na verdade, precisa disso. E aí, quando a gente vai para a prece, né? E é interessante, né? O item 17, a prece, ele diz assim: eu faço a prece em nome de Deus, né? Falo, em nome de Deus Todo-Poderoso, afirmo para mim mesmo que Deus é tudo que tem de maior. Aí eu peço assim: que os maus espíritos se afastem de mim, peço uma coisa, mas já acrescento outra, e que os bons me sirvam de proteção contra eles. Aí ele cita alguns: espíritos malévolos, que inspirais aos homens maus pensamentos. Eu acabei de falar, né? Maus pensamentos chega e você não sabe do que. Às vezes não é nem um mau espírito, é uma quantidade de pensamentos que muitas pessoas pensando juntos deixam no ar e eu entro nessa sintonia, eu capto isso e de repente eu estou de baixo astral, de repente eu estou me deixando levar por eles, né? Espíritos trapaceiros e mentirosos que enganais, espíritos zombeteiros que brincais com a credulidade deles. Eu vos afasto com todas as forças da minha alma e fecho, olha que interessante, e fecho os meus ouvidos às vossas sugestões. Mas olha que interessante, isso, né? A maioria das pessoas não fazem. Isso se chama caridade, é isso que a gente chama perdoar, é isso que a gente chama de ter indulgência. Eu quero que eles se afastem, não quero ouvir o que eles falam, não quero que eles me inspirem, porém, peço a Deus, ele até usa o termo, imploro para aquele ser que está fazendo isso, a misericórdia de Deus, coisa que menos nós fazemos. Deus tira do meu caminho, leva para longe, acaba, manda para o, né, usa lá inferno, algumas coisas assim. Não, eu só não quero ouvir o que eles falam, mas não quero o mal deles. Aí nós vamos para os bons espíritos. Bons espíritos que generosamente, né, eles fazem por bom coração, eles não fazem, né, porque ganham dinheiro, qualquer coisa. Né? E os bons espíritos estão aí para fazer o bem. Que generosamente me amparais, dai-me, a gente já falou outro dia disso, de oração, dai-me força para que eu resista à influência dos maus espíritos. Não é que se tire os maus espíritos do meu caminho, que eu tenha força para não dar ouvido a eles, para que eu possa resistir a qualquer coisa que eles queiram que eu faça de errado. E depois ele dizia as luzes necessárias para não ser enganado por suas artimanhas. A gente já falou algumas vezes aqui, né? Essas coisas de golpe que tem aí, pegadinha de uma coisa ou outra, tanto no celular hoje, como tem nas saidinhas de banco, aquelas coisas de bilhete premiado, disso, daquilo. A gente fala assim, a gente só cai naquilo lá porque a gente é ganancioso. Ah, gastei um cheque aqui de 5 mil, vamos dividir? A gente vai ali no banco e desconta. Ah, mas só que eu estou com pressa, me dá 100 reais aí, fica com o cheque para você, você fica com todo o dinheiro. Aí a pessoa dá o que ela não tem no bolso, né? O último que ela tem, por ganância de ter um cheque no valor maior. Quando vai ver, o cheque é roubado, é isso, aquilo. Então fala assim, por que caiu numa pegadinha dessa? Porque foi
foi ganancioso. A mesma coisa, espírito mal, espírito não vai me sugerir coisa boa, não vai me orientar para fazer coisas corretas. Isso quem faz são os bons espíritos. Então ele diz aqui que eu não caia, não seja enganado, né? Ou vamos aí fazer tal coisa, a gente vai ganhar muito dinheiro, a gente só precisa fazer isso, isso e aquilo. Opa, legal, bom dinheiro. Não penso se aquilo é errado, se aquilo vai me trazer prejuízo, se vai me fazer mal. Vai ganhar um bom dinheiro, só lembro dessa palavra. Então ele fala assim, enganado por suas artimanhas. Preservai-me do orgulho e da vaidade, né? Que me façam melhor do que os outros, que me sinta melhor do que os outros. Afastai do meu coração ciúme, ódio, malevolência e todo sentimento contrário à caridade, que são outras tantas portas abertas aos espíritos maus. O que estamos percebendo aqui? Eu estou fazendo uma oração não para que Deus me proteja ou me afaste, mas para que eu entenda o que eu estou fazendo. Quando Jesus diz lá, né, naquela primeira passagem que você leu, que está em Mateus, ele fala, limpai o interior, né? Limpai o exterior do corpo, do copo e do prato, e estáis cheios de sujeira por dentro. Limpai primeiramente. Então ele está pedindo que a gente se limpe disso. Que a gente retire de dentro da gente aquilo que me faz mal. O que me faz mal? Pensar mal dos outros. O que me faz mal? Ciúme, ódio, raiva, inveja, né? Todos os vícios me levam a coisas ruins. Eu preciso de quê? De virtude. Eu preciso de caridade. Eu preciso de querer o bem dos outros. Eu preciso parar de falar mal, de ver só o mal nas pessoas. A gente precisa, sim, né, tomar cuidado com muitas coisas. Mas eu não posso me afastar das pessoas ou esquecer de fazer caridade, ou olhar só para o meu umbigo, ou olhar só para mim mesmo. Eu preciso começar a fazer isso. Esse é o entendimento de Jesus. Limpa você, tira aquilo que te faz mal, tira aquilo que te prejudica. Se esforce para o bem, faça o bem. Por quê? Porque daí eu tenho amparo dos espíritos superiores, dos bons espíritos. Eles não virão porque gostam apenas de mim, eles virão pelas coisas que eu faço. Eles estarão sempre ao meu lado, sim, desde que eu queira ouvi-los. Fazendo mal, eu não atraio os bons espíritos. Porém, tenho ao meu lado uma quantidade dos que fazem mal. Sem dizer que por Jesus, por todos esses seres explicados, o mal para nós não faz bem. A gente não consegue vencer com isso. A gente pode achar, se iludir, que consegue alguma coisa, mas não. Na verdade, então assim, né, eles falam, as boas qualidades é que vão nos dar força para resistir, para sair, na verdade, disso, né? Por isso que a gente falou, ao invés de ficar vendo um dia chuvoso e ficar, que horrível, que isso, que aquilo, nos dias de luz, de sol, ai que coisa bela, obrigado Deus, gratidão, eu tiro de mim os sentimentos ruins, né? Passar a viver, como dizem as pessoas, vendo o copo metade cheio do que metade vazio, tendo, né? Já foi estudado, já foram livros, que essa coisa de pensamento positivo, pensamento para cima ajuda corpo, né? A parte física, mental, a gente ser melhor, né? Então, vivendo coisas boas e não atraindo as coisas ruins. Isso, eu lembro dessa passagem que você fazia o Evangelho de segunda-feira no centro lá, uma mulher perguntou também, né? Essa parte do copo limpo tem que estar o copo limpo por dentro, não, por fora. A mulher falou assim, eu acho também um absurdo os meninos que sentam à mesa hoje para fazer a refeição de boné, que na minha época tinha que tirar o boné, hoje em dia ninguém respeita mais, né? Daí, né, ela falou aquilo com a convicção que você ia entrar na conversa dela, né? Mas o importante não é a pessoa estar de boné ou não, né? O importante é ela estar com bons pensamentos, né?
tá educado ali, uma educação com os mais velhos, né? Ser educado na mesa, no sentido de respeitar o próximo, e não no fato de você estar trajando um tipo de roupa, se você está usando o tipo de talher certo ou não, né? O que é importante é mais isso, né? O que está por dentro, o que a pessoa sente por dentro, não aquilo que ela demonstra. E hoje a gente vê, principalmente no cristianismo, né? Muitas pessoas pedindo que as pessoas se comportem bem, né? Da porta para fora, né? Da boca para fora. E por dentro, né? Pessoas falam que família tradicional, né? Que tem que ser o certo, casar na igreja, casar, né? E muitas vezes a pessoa é casada na igreja, mas trai a esposa trai o marido, né? Tem outra família fora e assim por fora, né? Por fora muito bonito, né? Você olhando de fora, mas se você olhar por dentro, chega em casa, o cara bate na esposa, bate nas crianças. Então, isso e, que a gente tem que se preocupar, né? As pessoas ficam preocupadas, por exemplo, com um casamento de homossexual, né? Bom, desde que eles pratiquem o amor, tenham respeito um pelo outro, né? Se eles adotam uma criança, se ele respeita a criança, educa bem a criança, isso que é o certo, né? E não se casou, não casou na igreja, se tá ou não tá na Bíblia, tal passagem, se ele está profetizando o que é certo, se ele está fazendo o que é certo de acordo com a Bíblia, né? E sim de acordo com as nossas convicções e de ser boa pessoa, né? Ser um bom cristão, né? No nosso caso, de ser um bom espírito. É isso que a gente tem que se preocupar mais, então. É interessante que você falou, porque é isso, né? As pessoas se preocupam com essas convenções, mas enfim, a gente não analisa Deus, né? Uma das coisas que Jesus tenta mostrar, que o Espiritismo tenta mostrar, é como que esse Deus age. E aí a gente perguntaria, Deus fica feliz porque você casou e tem sua família, independente de como você seja? Ou para ele é mais importante, como você falou, dois homens que criam uma criança com educação, com carinho, com amor, que dê o que eles precisam, ao invés do casal, como você falou, que casou na igreja, mas que o marido vive na rua, está indo, fazendo coisas erradas e não dando uma boa educação. Quer dizer, se Deus pendesse para alguma coisa, para qual lado ele penderia nesse momento? É, É isso que, na verdade, a gente deveria se perguntar. tem que se comportar do jeito que Jesus se comportaria, né? Quando ele defendeu lá a mulher que traiu o marido, né? Não tirou a primeira pedra, e questionou para que todos atirassem, aquele que nunca pecou, que atirasse a primeira pedra, é bem isso, né? Faça o que é o certo, né? O que você faça o que você queria que fizessem para você, né? Seja misericordioso, né? Perdoe outra pessoa, seja boa pessoa, seja alguém que realmente seja bom, não só naqueles momentos que estão te olhando, e sim naquele momento principalmente naquele momento que você está sozinho. Porque desde que você faça o certo quando você esteja sozinho, é sinal que você tá no caminho certo, né? Quando você está sozinho, se você é a pessoa que pega o papel no chão ali e põe no lixo, né? Sem que ninguém olhe, sem que ninguém, né, para te admirar, para você se engrandecer, aquilo já você está crescendo espiritualmente, né? Você está na evolução correta. Agora as pessoas só fazem as coisas quando para aparecer, né? Você vê nesses cultos religiosos, eu frequento aqui os jantares da festa de agosto, nada contra, né? Tem a função social ali do jantar, mas você vê que as pessoas muitas vezes fazem aquilo apenas para aparecer no palco, né? Fazem aquilo muito para o status social, né? E pouco fazem, né? A gente não julga, porque muitas vezes a pessoa pode estar fazendo alguma coisa também escondido ali, sem que ninguém esteja vendo. Mas a gente vê que a maioria faz aquilo pelo status social, né? Fazem aquilo pela aparecer mesmo na sociedade, né? E não com a função de ajudar o próximo. Então, muitas vezes as pessoas questionam, né? Mas o que você faz de bem para ajudar o próximo, né? Quando a gente fala que é espírita? Eu falo, não, você não precisa saber, né? O que eu faço ou deixo de fazer fica entre eu e Deus. Então, é assim que a gente tem que pensar, né? Pelo menos, ou é assim que o jeito que eu penso, né? Eu gostaria que todos pensassem assim, porque daí todos estariam, né, fazendo as coisas, né, sem esperar a recompensa final. Mas você falou uma coisa só para a gente não perder, mas é assim, né?
A gente se preocupa muito com o jeito que a pessoa é e muito pouco com o jeito que a gente deveria ser, É, né? As pessoas se preocupam muito com o comportamento do outro e nada com o comportamento dela, né? Porque o que Jesus fala é isso, né? Em vez de você ficar vendo a sujeira nos outros, veja o seu interior, como que você é, né? é, Limpe a sua sujeira ao invés de você pedir, né? Como as pessoas dizem, né? As pessoas apontam a sujeira dos outros com o dedo sujo, é. né? É uma metáfora que se usa para É, e essa coisa. mesmo nesse meu comentário também tem um pouco disso, porque se você parar para pensar, estou julgando a pessoa que está praticando aquela atividade do jeito dela, né? Tem que, eu só tentei dar um exemplo, mas que eu estou Sim, é o que a errado, mas gente estou pe- tentando, né? é o que a gente pensa, mas a gente fala, né? Na verdade, a gente precisa. Nós somos críticos porque nós, vamos dizer assim, né? Eu conheço o certo, estou vendo aqui e estou vendo a pessoa fazer errado, É, né? Mas o que Jesus ensina é eu tenho que ver e talvez a melhor forma que eu possa mostrar para essa pessoa seja com o meu exemplo. Quando ela me ver fazendo coisas que eu não estou mostrando, porque eu não quero aparecer, mas que ela fala, nossa, aquela pessoa, né, é um exemplo a ser seguido, que ela consiga enxergar e é. que a gente tenha mais exemplos, né, para que as pessoas possam se espelhar e imitar esses exemplos. Eu, certa vez na rede social, acho que fiz um comentário na página do padre Juliano Ancelotti, falando assim que gostava muito dele, que ele, eu sou, mesmo sendo espírita, para mim ele seria o Chico Xavier católico, né? Aí umas pessoas se revoltaram lá, falando assim, como que ele é espírita se ele fica mostrando tudo que ele faz na rede social? Mas assim, o que ele faz na vida dele ali, o que ele transmite nas mídias sociais é muito maior do que aquilo que ele realmente faz ali na caridade, porque ele dá um exemplo, né? Ele dá um exemplo tal que muitas pessoas gostariam de ser ou tentam ajudá-lo de alguma forma. Então, ele mostrar também o que ele faz é uma forma de caridade, porque ele ajuda muitas pessoas e vai ajudar muito mais ele mostrando, né? Diferente da gente, que a gente pode fazer pouco, então não tem o que mostrar e não vai ajudar em nada, assim, só vai se engrandecer com aquilo, né? Só vai alimentar nosso orgulho. Mas, assim, no caso dele, tem sim que ser mostrado, porque ele ajuda muito mais as pessoas com o exemplo que ele dá. Porque, pelo menos é o que eu penso, né? Sim. Né, falando, esse, na verdade, o aparecer disso só ajuda as pessoas a ajudarem, né, a É, quererem fazer também, né? A gente só vai imitar alguém quando a gente perceber o exemplo. Na verdade, a gente não deve se mostrar na caridade, mas quando alguém vê algo de bom em alguém fazendo e se espelhar nisso, imitar, é uma coisa boa, leva para algo bom e não ruim. sim. Vamos. Vamos encerrar? Sim, nós temos aqui, né, eu tenho aqui na minha mesa alguns pedidos de pessoas que pediram orações, mas a sua mãe que pediu aqui para Ana Anthony. Então eu vou pedir, né, a todas as pessoas que estão participando da live, todas aquelas que têm aí os seus nomezinhos, que lembrem deles, né? Porque às vezes as pessoas elas ficam preocupadas. Eu não consegui passar o nome em tempo. Eu esqueci de pôr o nome da pessoa. Eu peço sempre às pessoas assim. O fato de eu estar em casa na hora que vai ter a oração e levar o meu pensamento nesse momento a essa pessoa, a pessoa vai ser atendida, apesar de, às vezes, de não ter sido falado na live. Se está no meu pensamento, se está no seu, se está no das pessoas. Nesse momento, a gente precisa entender que essas correntes estão aqui na nossa live, né? Que você fala, na nossa sala virtual. Então, cada casa, cada recinto, cada pessoa que está participando dessa, tem aí ao lado, né, espíritos do bem que estão acompanhando junto, familiares que já estão bem e que vieram, né? E essa ideia do culto no lar, quando a gente fala do culto no lar, é eu trazer para minha casa pensamentos bons, sentimentos bons e atrair junto a mim aqueles que querem o bem. E se por algum acaso tiver um espírito mau naquele momento, ou ele vai embora, ou ele se converte, ou ele acha legal, né? Então eu peço às pessoas que tiverem em nome pensamentos, levem nesse momento os pensamentos para que essas correntes possam fazer esse trabalho junto no momento que a gente faz essa oração. Então nós vamos elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus,
E vamos agradecer por esses momentos, né, por tudo que nós tivemos aqui, que nós falamos nessa noite, que nós trouxemos como ensinamento, que a gente possa utilizar isso, né, a partir desse momento no nosso dia a dia, junto das pessoas que estão conosco, junto das pessoas com quais nós convivemos no nosso dia a dia, junto dos nossos familiares, amigos, irmãos. Vamos pedir, né, essas correntes espirituais que estão ao nosso lado nesse momento, cada um no seu recinto, que estão participando dessa live, que vieram apenas pelo motivo dessa live, pelo ensinamento, pelo entendimento, pelas coisas boas. Então vamos pedir essas correntes espirituais que nos auxiliam, para que possam dar um passo espiritual a cada um de nós, participante dessa live. Em cada pessoa que tem aí seu nomezinho, como a nossa irmã Dete, que pôs aqui o nome da Ana Anthony, como ela conhece, que ela eleve o seu pensamento nesse momento, para que essas correntes possam agir onde quer que ela esteja. E todas aquelas pessoas também que estão passando por seus momentos mais difíceis, aproveite esse momento, concentre, né, nessa oração, leve seu pensamento até as correntes espirituais, leve seu pensamento a Deus, leve o pensamento no alto, nas coisas boas, para atrair as coisas boas, para atrair a vibração, né, o passe espiritual que cada espírito do bem está aqui com nossa concentração, as vibrações do bem. Juntos a gente possa alcançar aquilo que a gente precisa e também enviar isso aos mais necessitados, pedindo às correntes médicas do espaço que possam trazer do laboratório espiritual remédio e possam colocar nessas águas que cada um disponibiliza no seu recinto, colocando ali o remédio para a necessidade de cada um, as correntes médicas dando passe, indo, né, visitar os recintos daqueles que não participaram da live, mas que tiveram o seu nome lembrado pelos participantes, então que essas correntes possam ir visitando cada recinto e auxiliando cada irmãozinho em tudo aquilo que for necessário e permitido por Deus e Jesus. Que assim seja. E vamos aproveitar esse momento de concentração e de boas vibrações e vamos juntar essas boas vibrações junto com essas correntes espirituais que estão vibrando conosco e que a gente possa levar essas vibrações a todos aqueles seres necessitados da face da Terra, onde quer que se encontre um irmãozinho necessitado, que nós possamos chegar até eles, levando até eles essas melhores vibrações nas penitenciárias, nas cadeias públicas, nos hospitais, asilos, orfanatos, casas de caridade, casas de correção, estabelecimentos de ensino, clínicas para tratamento de dependentes de álcool, de droga, hospitais para cura e tratamento de doentes, os doentes de câncer ou de qualquer outra doença ou moléstia que aflija ao espírito humano, ou mesmo nos recintos onde se encontra o irmãozinho necessitado, ou mesmo nas ruas onde se encontra o irmão desamparado, desabrigado, que nós possamos chegar até eles, levando até eles nossas melhores vibrações. Que assim seja. E lembrando as palavras de Jesus que disse, onde houverem 2 ou mais irmãos reunidos em meu nome, lá eu estarei no meio deles, e acreditando firmemente que Jesus se faz presente neste momento, nesta live. Eu sei que cada um tem um pedido especial para fazer a ele. E aproveitando então o momento de concentração, que cada um possa fazer o seu pedido ao nosso Mestre Jesus e a Deus Pai Todo-Poderoso. E assim seja. Graças a Deus e a Jesus. E assim agradecendo a presença de todos e convidando a todos a se fazerem presentes na próxima segunda-feira, no mesmo horário, às 19h30, para que mais uma vez nós possamos estar aqui reunidos para estudar um pouco mais sobre a doutrina espírita, estudar um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus e das leis que nos governam. E pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos encerrando o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade,
assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos encerrado o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. E assim E seja. assim seja. É isso aí. Que nem a gente diz aqui, que Júlio seja bem-vindo. E Sim. boa noite a todos. Errando o mês. Jesus fique com todos. Que assim seja. Obrigado, Fábio. Obrigado a todos. Uma boa noite a todos. Grande semana a todos. Né? Como diz a Ivete, feliz semana a todos. Que Deus abençoe. Nos encontramos na próxima segunda. Até mais. Que assim seja. Até mais, Fábio. Até mais.